Boa tarde, alunos do 8º ano. Tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Tá todo mundo com saúde? Espero que sim. Pessoal, na aula passada, nós finalizamos o nosso primeiro assunto do bimestre, que foi o debate regrado público. Hoje nós vamos iniciar um novo assunto, que são as cartas argumentativas, certo? Sendo que as cartas argumentativas, elas têm subdivisões. Hoje nós vamos estudar a carta aberta, a carta de solicitação, a carta de reclamação e a carta de reclamação e solicitação juntas, certo? Então, nós vamos estudar as cartas argumentativas. Mas o que são realmente essas cartas argumentativas? É um tipo de texto que tem como objetivo principal persuadir, ou seja, convencer o leitor. Nesse sentido, a argumentação é sua principal arma de convencimento, de forma que o emissor, que é o escritor, através do seu ponto de vista, tenta convencer o receptor, que é o leitor, sobre um determinado assunto ou sobre uma determinada ideia. Trata-se, portanto, de um texto dissertativo argumentativo que possui peculiaridades, particularidades em sua produção, posto que apresenta um receptor ou receptores específicos para o qual se dirige. Assim, vale frisar que a principal característica do gênero textual carta, que a gente já vem vendo tanto lá do 6º ano, como uma das principais formas escritas de comunicação, que já tem um histórico formado há muitos e muitos anos atrás, é justamente a existência de um emissor, que é o remetente, e de um receptor, que é o destinatário. A linguagem utilizada pode ser formal ou informal, dependendo da relação entre os interlocutores. Por exemplo, um amigo, se você vai escrever uma carta para um amigo, então você vai utilizar a linguagem informal. Já se você vai escrever uma carta para uma determinada autoridade, para um prefeito, para um vereador, para um diretor de uma escola, então você vai utilizar a linguagem formal. Embora a expansão da internet e dos meios de comunicação tenha criado outras fontes de interação, que é e-mail, redes sociais, a carta enviada pelo correio ainda é um recurso comunicativo muito importante, porque todos os outros tipos de comunicação que se assemelham à carta tiveram como base a carta pessoal para as suas ações do presente. Por exemplo, o e-mail se originou onde? Da carta pessoal. Por quê? Porque eu estou falando e-mail porque é um tipo de correspondência, de comunicação mais usual no momento, Então, o e-mail tem o quê? Tem o destinatário, tem o remetente, tem a mensagem, tem a data, Tudo isso com base na velha e boa carta. Nós temos 4 tipos, No livro de vocês, trata especificamente de 3 tipos. Mas eu incluí mais um tipo aqui porque geralmente esse tipo que junta a reclamação e a solicitação, também ele é muito utilizado. Então, nós temos a carta aberta, que é um modelo de carta que é um texto epistolar, que tem como principal característica informar, instruir, alertar, protestar, reivindicar ou argumentar sobre determinado assunto, como nós vamos ver no nosso livro. A carta argumentativa de solicitação, que é um tipo de carta argumentativa que faz uma solicitação de algo. A carta argumentativa de reclamação, que é utilizada quando o remetente descreve um problema ocorrido a um destinatário que pode resolvê-lo. É considerado um texto persuasivo, que tende ao convencimento, pois o interlocutor tenta convencer o receptor da mensagem a encontrar uma solução para o problema apontado na carta. E a carta argumentativa de reclamação e solicitação, que vai unir tanto uma reclamação quanto a solicitação. Geralmente, quando uma carta, uma carta argumentativa do tipo reclamação, automaticamente, até de uma forma até direta ou indireta, ela também faz uma solicitação para a resolução de um determinado problema. Então, a carta argumentativa de reclamação e solicitação,
é quando apresenta simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo, uma reclamação e uma solicitação. Ela é chamada de carta argumentativa de reclamação e de solicitação. Agora, pessoal, vocês vão abrir o livro de vocês na página 101. Página 101. Página 101. Então, as cartas argumentativas. O gênero em foco. Além da carta pessoal e da carta do leitor, há outro tipo de carta que tem grande importância na vida social. São as cartas argumentativas, entre as quais se incluem a carta aberta, a carta argumentativa de solicitação e a carta argumentativa de reclamação. E nós incluímos também a carta argumentativa de reclamação e solicitação ao mesmo tempo, que são gêneros diretamente relacionados com o exercício da cidadania. Ou seja, por que o autor aqui disse que essas cartas exercem o exercício da cidadania? Porque através desse tipo de comunicação, o leitor, o autor pode solicitar seus direitos, certo? Então, a carta aberta, né? Que é o primeiro tipo de carta argumentativa. Você vai ler a seguir uma carta aberta escrita por Jairo Sal Munduruku, líder da aldeia Sai Cinza, da terra indígena Sai Cinza, situada no município de Jacareacanga, no estado do Pará. A carta foi encaminhada à imprensa e publicada no site Portal Amazônia. Então, líder indígena Munduruku critica a destruição do meio ambiente em carta aberta. A Sociedade Brasileira Internacional. Ou seja, ela é encaminhada, essa carta aberta é encaminhada à sociedade brasileira e internacional. Somos povos nativos da floresta amazônica. Existimos desde a origem da criação do mundo, quando o Caroçacaiubi nos transformou do barro, que é a argila, e nos soprou com a brisa do seu vento, dando a vida para todos nós. Desde o princípio, conhecemos o mundo que está ao nosso redor e sabemos da existência do Pariuati, que não índio, que é o não índio, né? Quando ele diz Pariuati aqui, ele chama os brancos e os negros, que já viviam em nosso meio. Éramos um só povo, criado por Caroçacaiubi, criador e transformador de todos os seres vivos da face da terra, os animais, as florestas, os rios e a humanidade. Antes, outros povos não existiam, assim como os Pariuati não existiam. Nossos ancestrais, no decorrer do tempo, nos transmitiram oralmente esses relatos sobre a vinda dos Pariuati, oriundos de outro continente, a Europa. Contaram-nos que um dia chegariam a esse paraíso onde nós estamos. Hoje podemos presenciar os fatos sendo consumados. Respeitamos sempre a natureza, ela é de suma importância para nós e é essencial para a vida no planeta. Nós estamos preocupados com o equilíbrio do clima, com as mudanças climáticas. Resta apenas uma parte da floresta que está dando vida ao planeta chamado Terra e a seus habitantes. Esta pequena parte tornou-se alvo da ganância do Pariuati. Nós percebemos que os países ricos querem levar o chamado desenvolvimento para o coração da Amazônia, só para destruir. Não levam em consideração os povos nativos desse continente que estão aqui há milhares de anos. Estamos lutando, resistindo, protegendo com unhas e dentes esse nosso patrimônio, mas ninguém ouve nossos gritos de socorro em prol da vida no planeta. Sabemos que a vida dos Pariuati também está em risco e não estamos apenas nos defendendo, estamos defendendo toda a vida, toda a biodiversidade. Será que o mundo vai permitir esse genocídio que está sendo anunciado com a decisão do governo brasileiro de construir grandes hidrelétricas e outros grandes projetos na região amazônica que transformarão a natureza causando impactos irreversíveis para toda a humanidade? É a vida na Terra que está em perigo e nós estamos dispostos a continuar lutando, defendendo a nossa floresta e os nossos rios para o bem de toda a humanidade. E vocês? Vocês estão dispostos a ser solidários nessa luta?
A luta do povo Munduruku não é contra um governo, mas em defesa da vida. É o governo que não está sendo capaz de nos ouvir, de nos consultar, de respeitar nossas decisões sobre os problemas que afetam a humanidade. Exigimos respeito ao nosso direito de consulta prévia, livre e informada, pois não são apenas os direitos indígenas que estão sendo violados, mas também os direitos humanos e de todo o patrimônio natural que preservamos há séculos. Podemos citar como exemplo o caso das Sete Quedas, localizada no rio Telespires, lugar sagrado, espiritual, onde estão os nossos ancestrais. Esse lugar sagrado foi destruído para a construção de uma grande hidrelétrica projetada pelo governo brasileiro. Sabemos que a energia que será gerada por essas hidrelétricas não beneficiará a população Munduruku, nem tampouco a população do município. Toda essa energia servirá apenas aos interesses do grande capital, de grandes empresas multinacionais que pretendem explorar as nossas riquezas minerais. Quem vai decidir o nosso futuro? O futuro dos nossos filhos e netos? Será o governo com suas imposições, sua ganância e sua submissão aos interesses econômicos? O que os países que ratificaram a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho pensam a esse respeito? A lei é para ser respeitada ou para ser violada? O governo brasileiro deve saber ouvir as populações, assim como os demais países que assinaram a Convenção 169. Exigimos respeito aos direitos humanos, aos direitos indígenas, aos direitos do meio ambiente, aos direitos de preservação do patrimônio arqueológico, ao nosso direito de nos expressar enquanto povo com uma cultura diferenciada. A luta não é somente nossa, a luta é em defesa de todas as formas de vida. Salve, salve, salve. Então, a Convenção 169 da OIT é a Convenção Internacional da Organização Internacional do Trabalho, que estabelece os direitos fundamentais e amplos dos povos indígenas e tribais. Então, nós podemos observar nesse texto da Carta Aberta, né, que ele teve um objetivo aqui de alertar aos governantes sobre a destruição que o homem está causando à natureza, sobretudo com a instalação de hidrelétricas, né? Que a hidrelétrica, ela, segundo o líder Munduruku, ele destrói a fauna e a flora daquela região onde ela vai ser implantada. Então, na questão 1, uma carta aberta apresenta algumas das características da carta pessoal. A. Quem é o remetente da carta aberta? Quem é que está enviando essa carta aberta, pessoal? E na letra B, quem é ou quem são os destinatários? Respondam a letra A e a letra B. Olha, então, pessoal, na letra A da primeira questão, quem é o remetente da carta aberta lida? Lá acima do título do texto, nós vemos que você vai ler uma carta aberta escrita por Jairo Sal Munduruku, que é o líder da aldeia Sai Cinza. Então, a resposta, a letra A, é o líder indígena Munduruku, Jairo Sal Munduruku. Letra B. Quem é ou quem são os destinatários? No início do texto, bem no início do texto, ele diz: a Sociedade Brasileira e Internacional. Né? Então, quem é ou quem são os destinatários? É exatamente isso. A Sociedade Brasileira e Internacional, ou seja, todas as pessoas, público em geral, né? Público em geral.
A segunda questão. Observe que, diferentemente da maioria das cartas, a carta em estudo apresenta um título. Observe, porque geralmente, pessoal, nas cartas normais, carta pessoal, a gente não vê título, né? A gente vê o cabeçalho com o local e a data, a saudação, logo depois tem o desenvolvimento, que é o corpo do texto, depois tem a despedida e a assinatura. Enquanto que essa carta aberta, sendo uma carta argumentativa, ela apresenta um título. Então, na segunda questão, observe que, diferentemente da maioria das cartas, a carta em estudo apresenta um título. A. Por que isso ocorre? B. O título expressa a intenção principal da carta. Qual é a intenção da carta em estudo? C. Além da presença do título, que outras diferenças quanto à estrutura é possível observar entre a carta pessoal e a carta aberta? Respondam letra A, B e C. A, B e C. A, B e C. A, B e C. Então, pessoal, na letra A da segunda questão, porque observe que, diferentemente da maioria das cartas, a carta em estudo apresenta título. Por que isso ocorre? Para chamar a atenção dos leitores. Resposta da letra A da segunda. Para chamar a atenção dos leitores, pois o título é um recurso para motivá-lo à leitura do texto. Para chamar a atenção dos leitores, vírgula, pois o título é um recurso para motivá-lo à leitura do texto. O título é um recurso para motivá-lo à leitura do texto. Letra B. B, da segunda questão da página 103. O título expressa a intenção principal da carta. Qual é a intenção da carta? Qual é o título, pessoal? Vamos lá? O título. Líder indígena Munduruku critica a destruição do meio ambiente em carta aberta. Então, qual é a intenção da carta em estudo? Informar as pessoas sobre a destruição do meio ambiente. Informar as pessoas sobre a destruição do meio ambiente. Informar as pessoas sobre a destruição do meio ambiente. Letra C. Além da presença de título, que outras diferenças quanto à estrutura é possível observar entre a carta pessoal e a carta aberta? Olha, na carta aberta, acho que vocês observaram, né? Não é obrigatório haver o local e a data. Na carta aberta, não é obrigatório haver o local e a data. Então, do ladinho, esse quadrinho do título verde, carta aberta, um exercício de cidadania. A carta aberta é um gênero bastante utilizado nas sociedades democráticas. Sempre que as pessoas querem se organizar e expressar o que pensam, sentem e pretendem quanto às situações coletivas, podem utilizar a carta aberta. Esse tipo de texto é empregado como meio de protesto, de alerta, de conscientização da população e até como um recurso para unir e aglutinar pessoas em torno de uma causa comum.
Lá na página 104, continuando o exercício sobre a carta aberta. Terceira questão. Além de informar, quais os outros objetivos a carta em estudo tem? A carta aberta, né? Conscientizar, entreter ou estimular a participação? Vocês acham que ela conscientiza sobre algum assunto? Ela leva entretenimento, ou seja, diversão, estimula a participação de alguém em alguma causa? Então, nós temos conscientizar, marquem o X em conscientizar e estimular a participação. Quarta questão. A carta lida apresenta desde o início uma comparação entre o índio e o não índio, que é o Pariwati, quanto à relação com a natureza. Qual é a principal diferença na relação de um e outro com a natureza? Qual é a principal diferença na relação de um e outro com a natureza? Então, pessoal, a carta lida apresenta desde o início uma comparação entre o índio e o não índio Pariwati quanto à relação com a natureza. Qual é a principal diferença na relação de um e outro com a natureza? O não índio, né, gente, que é o Pariwati, vê a natureza apenas como meio de obter riqueza material. O Pariwati, que é o não índio, né, ele apenas vê na natureza uma forma de obter riqueza. E o índio pretende conservá-la e protegê-la. Conservá-la e protegê-la. Quinta questão. Há na carta lida uma solicitação. A. Qual é a solicitação? B. Os povos indígenas têm direitos reconhecidos internacionalmente? E C. Segundo a carta, o governo brasileiro tem respeitado esses direitos? Por quê? Respondam essas três questões. Então, pessoal, olha. Há na carta lida uma solicitação. Qual é a solicitação? De que os direitos constitucionais dos povos indígenas sejam respeitados. A solicitação de que os direitos dos povos indígenas sejam respeitados. E que o Estado cumpra o seu dever de proteger o território indígena. Que os direitos constitucionais, ou simplesmente os direitos dos povos indígenas sejam respeitados. E que o Estado, esse Estado aqui, pessoal, é com E maiúsculo, porque ele quer dizer nação, certo? E que o Estado cumpra o seu dever de proteger o território indígena. Letra B. Letra B. Os povos indígenas têm direitos reconhecidos internacionalmente? Sim. Sim. Eles são reconhecidos pela Convenção 169
da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que estabelece direitos amplos e fundamentais para os indígenas, que estabelecem direitos amplos e fundamentais para os indígenas. Letra C. Segundo a carta, o governo brasileiro tem respeitado esses direitos? Por quê? É exatamente essa a questão da carta aberta. Não. O governo não tem respeitado esses direitos, porque ele tem construído hidrelétricas e apoiado projetos de exploração de riquezas minerais que causam impactos irreversíveis à natureza. Não, pois eles têm construído hidrelétricas e apoiado projetos de exploração de riquezas minerais que podem causar impactos irreversíveis à natureza. Sexta, para convencer seus interlocutores, o autor da carta utiliza um argumento fundamental. Sabemos que a vida dos Pariuat também está em risco e não estamos apenas nos defendendo, estamos defendendo toda a vida, toda a biodiversidade. Por que esse argumento é importante? Por que esse argumento acima é importante, pessoal? Porque está dizendo que não só os índios estão correndo risco, mas todas as pessoas, né? Então, mostrando assim um interesse coletivo e não apenas individual. Mostra ou lembra, né, que a vida dos Pariuat, que são os não índios, também está correndo risco. Vírgula, mostrando um interesse coletivo e não apenas individual. E não apenas individual. Na página 105. Página 105. Sétima, observe o significado das palavras cidadania e cidadão. Cidadania, qualidade ou condição de cidadão. E cidadão, substantivo masculino. Verbete 1, habitante da cidade. 2, indivíduo que, como membro de um Estado, usufrui de direitos civis e políticos por esses garantidos e desempenha os deveres que nessa condição lhe são atribuídos. Então, com base no significado dessas palavras, responda. O remetente da carta aberta, lida, está exercendo a cidadania? Por quê? Qualidade ou condição de cidadão, né? Então, sim, né? Sim, ele está usufruindo de direito do cidadão de manifestar sua opinião. E está exercendo seu dever de alertar as autoridades e a população para o risco de degradação da natureza. Sim, pois está tendo seu direito como cidadão de manifestar sua opinião e está exercendo seu dever de alertar as autoridades e a população para o risco de degradação da natureza. Para o risco de degradação da natureza. Oitava, observe a linguagem do texto lido. Observe a linguagem do texto lido. Que variedade linguística foi empregada? Vamos voltar lá para o texto. A linguagem do texto lido. Que variedade linguística foi empregada? A norma padrão, vírgula, formal. A norma padrão, vírgula, formal. A norma padrão, vírgula, formal.
essa nona questão, pessoal, é o X da questão. Então, reúna quais são as principais características da carta aberta. Respondam levando em conta os critérios a seguir. A finalidade da carta aberta. Finalidade da carta aberta. Informar a população e as autoridades sobre um problema e conscientizá-los. Informar a população e as autoridades sobre um problema e conscientizá-los, vírgula, incentivando os leitores a participar de um movimento, incentivando os leitores a participarem ou então apoiarem, né, um movimento. Perfil dos interlocutores. Perfil dos interlocutores. O locutor é uma pessoa, um grupo ou uma instituição. Locutor, uma pessoa, um grupo ou uma instituição. E o destinatário é a população em geral e as autoridades. Destinatário, população em geral e autoridades. Suporte veículo. Jornais, revistas, rádio, TV e internet, principalmente, né? Jornais, revistas, rádio, TV e internet. Jornais, revista, rádio, TV e internet. O tema: assuntos sociais ou políticos de interesse da população. Tema: assuntos sociais ou políticos de interesse da população. Tema: assuntos sociais ou políticos de interesse da população. A estrutura da carta aberta. O destinatário remetente, título e assunto. Destinatário remetente, título e assunto. Destinatário remetente, título e assunto. A linguagem de acordo com a norma padrão. A linguagem de acordo com a norma padrão. Nós vamos agora ver as características de uma outra carta argumentativa, que é a carta argumentativa de solicitação, que faz uma solicitação de algo, né? Então, leia esse texto. Nova Friburgo, 25 de fevereiro de 2015. Ilustríssimo senhor diretor do Departamento de Trânsito de Nova Friburgo. Até quando as avenidas Dr. Galdino do Vale Filho e Comandante Bittencourt serão palco de acidentes de trânsito com muitas mortes, feridos e muitos prejuízos materiais? O que estão esperando? Uma grande tragédia para aparecer no mundo todo o nome da Nova Friburgo. Neste último domingo, às 22/2/2015, às 16h30, um veículo desgovernado bateu no muro de número 37 da Galdino do Vale. Esse local, nos dias úteis, está cheio de crianças, idosos e adultos, pois a área é escolar e residencial. Porque só essas duas avenidas não têm limitador de velocidade e sinalização compatível com a importância e todo tipo de veículos trafega sem qualquer restrição? Caminhões com lixo tóxico trafegam nessas avenidas e mais. Caminhões com inflamáveis e sem limite de velocidade parando quando querem nos sinais. Não poderão dar bom resultado. Não é possível conviver com a quantidade de veículos que cruzam Nova Friburgo e não deixam nada para a cidade. Só poluição, prejuízo para o tráfego, agressão a pedestres. Listo a seguir providências necessárias.
Proibir caminhões com mais de 2 eixos de trafegarem às 16 às 20 horas em Nova Friburgo. Radares eletrônicos limitando a velocidade em 50 km. Quebra-molas antes de todas as faixas para pedestres. Sinalização para pedestres. Construção de uma ponte para veículos e pedestres em frente à Rua Augusto Cardoso. Proibir e multar veículos com excesso de fumaça e ruído. Proibir pegas durante a madrugada. Guarda de trânsito permanentes nessas avenidas, certo de sua atenção, agradeço. Então, o que foi feito aqui pelo MGC? Foi feito uma solicitação. Foi apresentado o problema e logo após foi feita uma solicitação. Na primeira questão, o texto lido é uma carta, portanto, apresenta algumas características da carta pessoal. Quais são elas? Quais são as características que a gente pode notar tanto nessa carta aqui, quanto na carta pessoal? O local, né, gente? O local, a data, lá em cima. O local, a data, o vocativo, né, que nas cartas argumentativas geralmente vem um pronome de tratamento, né? No caso aqui, foi Ilustríssimo Senhor. O assunto, a despedida e a assinatura. O local, a data, o vocativo, que geralmente nas cartas argumentativas é composta por um pronome de tratamento. O assunto, a despedida e a assinatura. Lá na página 107. Encaminhada ao Departamento de Trânsito de Nova Friburgo, a carta faz uma solicitação ao diretor desse órgão. A. Qual a solicitação? B. Que consequências geradas pela atual situação o autor apresenta para justificar seu pedido? C. Que argumento o autor utiliza para reforçar o pedido? Vou fazer essa questão com vocês, tá? A. Qual é a solicitação? De que sejam tomadas providências para regulamentar o trânsito no local. Que sejam tomadas providências para regulamentar o trânsito no local. Letra B. Letra B. Que consequências geradas pela atual situação o autor apresenta para justificar seu pedido? Acidentes, né? Ele diz que acontecem muitos acidentes no local. Perigo para os pedestres e a poluição. Acidentes. Perigo para os pedestres e poluição. C. Que argumento o autor utiliza para reforçar o pedido? Que argumento o autor utiliza para reforçar o pedido? A possibilidade de ocorrência de um desastre maior. A possibilidade de ocorrência de um desastre maior. Terceira questão, na página 107. Terceira questão, na página 107. Uma forma de convencer nosso interlocutor a atender ao pedido que fazemos é apresentar-lhe o problema e, em seguida, sugerir medidas práticas voltadas à sua solução. No caso da carta lida, quais medidas sugeridas dizem respeito à fiscalização, né? Nós temos aqui no texto, né, 8 medidas. Quais são as medidas que dizem respeito à fiscalização? A 2, radares eletrônicos limitando a velocidade em 50 km. A 6, coibir e multar veículos. E a 7, proibir pegas. E a 8,
guarda de trânsito permanente. Então, a fiscalização é a medida 2678. A sinalização 1, né, que é proibir caminhões com mais de 2 eixos de trafegarem. A 3, quebra-molas. E a 4, sinalização para pedestres. Então, na sinalização, né, são as medidas 1, 3 e 4. E obras de engenharia, construção de uma ponte para veículos e pedestres, 5. Obra de engenharia é a 5. Quarta questão. Observe a linguagem empregada na carta. Que variedade linguística predomina? Como eu já falei para vocês, as cartas argumentativas, né, utilizam a norma padrão, a linguagem formal. Então, variedade de acordo com a norma padrão, vírgula, formal. Norma padrão, vírgula, formal. B. O tratamento ilustríssimo senhor empregado no vocativo atribui maior ou menor formalidade ao texto? Uma maior formalidade. Quando ele diz ilustríssimo senhor, quer dizer que ele tem um certo respeito, um elevado respeito pelo interlocutor. Então, uma maior formalidade. Letra C. Em que pessoa gramatical o autor das cartas apresenta-se? Na primeira ou na terceira pessoa? Se nós podemos verificar aqui, né? Nós podemos ver que na primeira pessoa do singular, quando ele diz listo, agradeço, nós podemos perceber que o próprio autor do texto está falando a sua mensagem. Então, na primeira pessoa do singular, listo, agradeço. Que tempo verbal da letra D? Que tempo verbal predomina no texto? Que tempo verbal predomina no texto? O que estão esperando, né? Uma grande tragédia, certo? Então, nós percebemos que os verbos estão no presente do indicativo. Letra D, presente do indicativo. Na página 108 agora, nós vamos ver as características da carta argumentativa de reclamação. Nova Friburgo, 25 de fevereiro de 2015, senhor editor do jornal A Voz da Serra. Resido na rua Constantino Cabral, no Cônego, um local tranquilo de se morar, se não fosse pelos moradores que não têm noção da cidadania. No início da rua existe uma placa da empresa EBMA que informa os dias e horários específicos para a colocação do lixo. Porém, isso nesta rua infelizmente não existe, pois logo depois que o caminhão recolhe o lixo, sempre tem algum morador que coloca mais lixo ou coloca no dia seguinte, e pior ainda, embaixo da placa da EMBA. Quero deixar claro o meu agradecimento à empresa que faz seu trabalho corretamente, mas infelizmente o ser humano não tem limite para saber que está invadindo e desrespeitando seu vizinho que tenta fazer a coisa certa. No início da rua Constantino Cabral tem um terreno baldio, que hoje é lugar também de lixo. Sou moradora dessa rua há uns 16 anos, vim do Rio de Janeiro, porém morei em uma rua em que todos respeitavam os dias e horários estabelecidos pela empresa. Gostaria de solicitar que a minha indignação fosse registrada em seu jornal, pois já falei com alguns moradores e não adiantou nada, e ainda sou chamada de chata. Bem, nesse país o certo está errado e o errado é que prevalece certo. Mas não fui educada dessa maneira e nem eduquei meus filhos assim. Vou continuar lutando pelo que acho correto. Atenciosamente, é a da SC. Então, percebamos aqui que a autora, né, ela está fazendo uma reclamação sobre o lixo jogado na rua, certo? Ela não está solicitando nada, como aconteceu no exemplo anterior que nós lemos aqui do Departamento de Trânsito, né? Para o Departamento de Trânsito. Aqui, ela está simplesmente reclamando algum fato.
1. O texto lido é uma carta e, como tal, apresenta algumas características essenciais do gênero. Quais são elas? Quais são as características que são apresentadas nessa carta que são particulares ao gênero carta? Local e a data, né? O vocativo, novamente, olha o senhor lá em cima. O assunto, a despedida e a assinatura. O assunto, a despedida e a assinatura. Segunda questão, vocês vão responder agora a segunda questão, tá? Segunda questão da página 108. Segunda questão da página 108. Segunda questão da página 108, letra A. A carta apresenta uma solicitação, mas sua finalidade principal é outra. A. Qual é a solicitação que a autora faz ao editor do jornal? Ela pede que a carta seja publicada como forma de se registrar sua indignação. Ela pede que a carta seja publicada como forma de registrar sua indignação. Letra B. Qual a finalidade principal que a autora tem em vista com a publicação da carta no jornal? Qual é a finalidade principal que a autora tem em vista com a publicação da carta no jornal? Reclamar publicamente dos seus vizinhos, né? Reclamar publicamente dos seus vizinhos. Reclamar publicamente dos seus vizinhos. Letra C. Segundo a autora, quais são as consequências da desatenção quanto aos horários e dias da coleta de lixo? Há sempre lixo na rua, não é, gente? É isso que a autora reclama. Há sempre lixo na rua. Há, do verbo haver, sempre lixo na rua. Há sempre lixo na rua. Letra D. Ao afirmar que vai continuar lutando pelo que acha correto, a autora está agindo como cidadã? Sim. Então a frase, olha, ao afirmar que vai continuar lutando pelo que acha correto, a autora está agindo como cidadão? Como cidadã? Sim. Porque ela está lutando pelo bem comum. Sim. Porque ela está lutando pelo bem comum. Ela está lutando pelo bem comum. Terceira questão. Observe a linguagem empregada na carta. Que variedade linguística predomina? Também, como todas as cartas argumentativas, né? A variedade linguística é de acordo com a norma padrão, vírgula, formal. De acordo com a norma padrão, vírgula, formal. Quarta questão da página 109. Se você estivesse no lugar da autora da carta, que outros argumentos utilizaria para convencer os vizinhos a descartar corretamente o lixo? Pessoal, argumento claro, né? Seria razões de higiene e saúde. Razões de higiene e saúde. Razões de higiene e saúde. A quinta questão. Na sua opinião, as cartas argumentativas de reclamação e de solicitação constituem um exercício de cidadania? Sim ou não? Sim,
né? Sim, pois através dessas ações, pode-se buscar seus direitos e deveres. Sim, pois através dessas ações pode-se buscar seus direitos e deveres. Pessoal, olha, nós não vamos fazer a questão 6. Nós não vamos fazer a questão 6, tá bom? Cidadania é a síntese das conquistas dos direitos obtidos pelos homens, orientados por um princípio básico. Todos são iguais perante a lei, independentemente de raça, cor, sexo, religião e nacionalidade. O ser humano tem conhecido uma evolução dos direitos nesse século. Mulheres ganharam o direito de voto, leis racistas foram extirpadas, trabalhadores conseguiram proteção legal, etc. O conceito de cidadania hoje está também ligado à promoção de ações que garantam igualdade de oportunidades, assegurando a todos a educação, saúde e nutrição. Pessoal, nós vamos fazer na próxima sexta-feira, de hoje a 8 dias, já que vocês não têm nenhuma prova nesse dia, né? Na próxima sexta-feira, dia 4, nós vamos fazer uma avaliação parcial de literatura, certo? O assunto vai ser o debate regrado público, e as cartas argumentativas. Carta aberta, carta argumentativa de solicitação e carta argumentativa de reclamação, e as duas unidas, carta argumentativa de reclamação e de solicitação. Eu vou colocar todo o conteúdo lá na introdução da nossa aula, certo? Mas de antemão, o debate regrado público e as cartas argumentativas. Não vai entrar exercício de linguagem porque eu não expliquei ainda, tá bom? Por enquanto, só o debate regrado público e as cartas argumentativas. Nossa avaliação vai ser na próxima sexta-feira, dia 4 de setembro. 4? Não, sim. Eu sei que é na próxima aula. Na nossa próxima aula de literatura, tá bom? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi só. Fiquem com Deus, que Deus proteja cada um de nós e nossas famílias. Tchau, tchau.